lá falar sobre um grande assunto do dia. Arthur no Palmeiras. Palmeiras e Red Bull Bragantino conversam para tentar definir a transferência do atacante Arthur para o Palestra Itália, segundo informações da ESPN. A chegada do jogador é um pedido do técnico Abel Ferreira à diretoria. É possível, inclusive, que as conversas entre as diretorias sejam aceleradas ainda nesta semana. A janela de transferências da CBF será fechada em 4 de abril. E semana passada, em entrevista exclusiva à ESPN, o Arthur falou sobre a possibilidade de vestir a camisa do Palmeiras. Eu só acompanho mais pelas redes sociais. A torcida fica mandando mensagem, fica escrevendo nas minhas fotos, comentários, mas só isso, né? Até agora recebi só isso. Não tenho que pensar lá, pensar aqui. Acho que o pensamento todo tem que estar voltado aqui. O que for melhor para mim, melhor pro clube, né? Pra minha família. Espero que o melhor possa acontecer. A gente sabe, desde criança, a gente sempre sonha em jogar em grandes clubes, né? Então, é um sonho realmente voltar a jogar também com esse time, mas, como eu te falei, foco total aqui. Esse técnico português aí, esse cara trabalha demais. Intensidade, pede muita intensidade, muito trabalho. E é isso que a gente está fazendo, a gente está se adaptando o que ele está pedindo todo dia ali, muita intensidade. Então, esse cara puxa mesmo a orelha, né? Esteve no Palmeiras, sabe o que é estar no Palmeiras e agora ter só o Abel querendo o jogador já deve ser algo muito legal para ele já deve estar muito feliz. A gente vê na entrevista que ele está ansioso para que isso aconteça, mas qual jogador também não estaria, né? Um jogador que vai jogar na equipe do Abel, nesse Palmeiras vencedor. Zupa, é o jogador que o time do Palmeiras está precisando? É o jogador que o time do Palmeiras está precisando. Em termos de características, seria um encaixe perfeito para o time do Palmeiras, porque você teria Arthur de um lado, Dudu do outro, Veiga por dentro, sendo que os 3 jogadores podem fazer as funções. O Arthur pode jogar no meio, o Arthur e o Dudu podem trocar de lado o tempo inteiro, e o Rony como centroavante, porque ele é o melhor centroavante que o Palmeiras tem. Então, diante dessa ideia inicial de time, que tinha o Endrick de 9 e o Rony de lado, que não foi exatamente o que o Abel esperava, o que todo mundo esperava, por várias razões, você ter um time com Arthur, Dudu, Veiga e Rony, em termos de qualidade, intensidade, porque o Arthur é um jogador muito intenso em campo, muito. Poder de finalização, inteligência tática, assim, eu acho que é um encaixe perfeito para aquilo que o Palmeiras precisa. Só ressalto o ponto que eu falei aqui da outra vez, que o fato de o Palmeiras ter que pagar, né, se quiser um jogador como o Arthur, 10 milhões de euros, algo por aí, assim, o Palmeiras não precisava pagar esse dinheiro, porque ele era do Palmeiras. Ele não foi aproveitado, ele estava lá para ser aproveitado. Ele foi emprestado 2 vezes, jogou muito bem nos 2 clubes, voltou. E o fato de, naquela época, né, 2019, 18, 19, o Palmeiras ser muito negligente com o aproveitamento dos seus jogadores de base, resulta em, hoje, o Palmeiras ter que desembolsar 10 milhões de euros para contar com o jogador que estava lá. O Palmeiras vendeu o Arthur por 6 milhões de euros para o Red Bull Bragantino. Com a mesma quantia, foi contratar um jogador que fazia a mesma função, que era o Carlos Eduardo, que não joga metade do que o Arthur joga, porque a política do Palmeiras não era de aproveitar, era uma política só de contratar, só de contratar, só de contratar. O tempo passou, o Arthur evoluiu e hoje, para tê-lo, o Palmeiras tem que pagar um dinheiro que não deveria ter que desembolsar se tivesse aproveitado quando ele estava lá. As coisas mudaram também muito no Palmeiras, a verdade melhoraram é essa. Nesse sentido. E assim, quando ele vendeu 6 milhões de... Agora são 10 milhões de dólares, pelo que eu estava lendo. Então é um pouquinho menos de 10 milhões de euros. Mas assim, é um jogador que valorizou. E você viu valorizar em uma outra equipe. É diferente você ver valorizar na sua base. E com a mudança do pensamento do Palmeiras, a gente também pode dar um desconto. A culpa não é de agora, não. O fato de o Palmeiras ter que gastar muito para contratar o Arthur é o preço que se pagou por lá atrás o Palmeiras não olhar para os seus meninos como olha hoje. O Palmeiras hoje tem um trabalho de base como um todo, da captação, formação, transição e aproveitamento e venda, que é excelente. Antes não tinha. O Palmeiras só formava para vender
e agora vai ter que pagar quase o dobro para trazer de volta o menino que estava lá. Pois é, André, gosta do nome do Arthur? Acha que ele se encaixaria também perfeitamente nesse time? Gosto, concordo com a leitura do Gustavo. A gente falou sobre isso na semana passada, quando mais ou menos os sinais indicavam para que, até por uma questão de oportunidade, janela terminando, e o fato do Palmeiras não ter esse jogador mais, mas conhecê-lo, né, as coisas vão se encaixando e talvez o único entrave seja esse, né? Por que nós vamos gastar essa quantidade de dinheiro maior do que aquela que nós conseguimos quando o vendemos para trazê-lo de volta? Eu acho que aí, completando o que o Gustavo falou, existe um erro que foi cometido pela tomada de decisão na época em que isso aconteceu, que pode ser corrigido agora. Os erros, normalmente, quando são corrigidos, eles cobram o seu preço. Sim. Nesse caso, o preço está bem claro qual é, são 4 milhões. É que aí você tem que fazer a conversão. Você tem que computar uma série de outras coisas, não é tão preto no branco assim, mas o Palmeiras tem essa condição, evidentemente tem o dinheiro e tem a vontade do seu treinador de utilizar esse jogador numa das funções que o Abel pretende. Quanto a ele ter futebol para jogar no Palmeiras de hoje, se encaixar no time do Abel, provavelmente na maneira que o Gustavo desenhou, ou seja, ou em lados invertidos com o Dudu, com a possibilidade deles trocarem, porque, né, o Palmeiras faz isso normalmente, fez isso na sua última partida, trocando o Dudu de um lado de campo. O encaixe me parece total. Sabendo que o Abel já manifestou a sua opinião, eu acho que é uma questão de tempo. Provavelmente até o Arthur já saiba do que vai acontecer, mas ele ainda não pode falar. Pois é, e tem o Juninho, né? O Juninho de 18 anos, jogador do Cascavel, o Gustavo Zupac e mais outros jornalistas aqui da casa, eles chegaram a essa informação hoje e é reforço do Palmeiras. Isso, é um menino de 18 anos, centroavante do Cascavel, tá na semifinal do Campeonato Paranaense, e hoje eu, o Marra e o Eugênio Leal gravamos nosso podcast, o Rolou o Melão, com o Luiz Carlos Cruz, que é o técnico do Cascavel, e ele nos revelou essa negociação. O Palmeiras inicialmente contrata o Juninho para o Sub-20, mas ele já tem 18 anos, é reta final de base, e se for bem avaliado, e ele foi muito bem observado pelo scout do Palmeiras, aí deve seguir para o time profissional. É um centroavante de movimentação, não é um centroavante que fica parado na área. O Palmeiras já tem o Hendrick, já tem o Navarro, já tem o Flaco Lopes, vai ter para o Sub-20 o Juninho, e se ele for aproveitado, depois é bem avaliado, no futuro ele sobe para o time de cima. Muito bem. Profissional. Porque subir para o time de cima é feio. É feio para o profissional, tá certo então. Muito bem, então. Esse é o Palmeiras, que também deve chegar com outros reforços, porque ainda não são os jogadores que precisam substituir o Danilo e também o Gustavo Scarpa, que saíram na temporada passada, no começo dessa temporada, o Danilo também. A gente segue o nosso Sport Center, Mota. E aí, torcida palestrina, eu voltei com mais notícias sobre o nosso Verdão. Mas antes disso, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e também ative o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que eu posto aqui no canal. E no último domingo, o Palmeiras se classificou para a final do Campeonato Paulista. E para o primeiro jogo da competição, o Verdão não contará com João Martins, que estará suspenso após uma expulsão no último confronto. Desfalques por números de cartões, contudo, não são novidades para a equipe. Em 2023, o time de Abel Ferreira recebeu 32 cartões no total, 28 amarelos e 4 vermelhos. A maioria destes foi destinada aos jogadores do clube, mas 25% foram mostrados a membros da comissão técnica palestrina. O Abel Ferreira, comandante do Palmeiras, foi o mais advertido entre os não atletas, com uma expulsão e 4 amarelos. Além dele, o João Martins recebeu 2 vermelhos e o Vitor Castanheira uma expulsão. Também chegaram a desfalcar o Verdão. O caso mais marcante na temporada foi na Supercopa do Brasil, quando os 3 profissionais tiveram de deixar o gramado de maneira antecipada. Na súmula, o Wilton Pereira Sampaio descreveu a sua versão dos acontecimentos. E as expulsões renderam a Abel Ferreira uma punição de 2 jogos no primeiro julgamento do STJD, enquanto Castanheira recebeu uma partida e João Martins diminuiu a pena para uma advertência. A decisão foi publicada no dia 8 de março.
O João, inclusive, não está presente no primeiro jogo da final do Paulistão diante do Água Santa. Isso porque o auxiliar teve de deixar o campo de maneira antecipada na semifinal contra o Ituano após reclamações com o árbitro. Na súmula da partida, o juiz Flávio Rodrigues de Souza explicou a decisão. E ele foi expulso por protestar de maneira ofensiva e agressiva, levantando do seu banco de reservas em direção à linha lateral, desferindo socos no ar de maneira desrespeitosa contra as decisões de arbitragem. E o Palmeiras se classificou para a final do Paulistão diante do Água Santa. A data da primeira partida ainda não é certa devido ao sorteio da Libertadores, mas o confronto final será no dia 9 de abril. Deixe um comentário no vídeo com a sua opinião e não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Até mais e avante palestra!